O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Fazes também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado. Mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levantaram-no até ao alto do monte. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos pedir a Deus a graça de entender a palavra de Deus, meditando sobre tudo este versículo em que Jesus disse: o profeta não é aceito em sua própria casa. Jesus disse claramente para nós que ninguém é profeta em sua própria casa, em sua família, no grupo de amigos. Não somos profetas. Talvez
Humanamente dizendo, nós achamos que aquela pessoa que talvez fala as coisas de Deus para nós é tão familiar, tão igual a nós, que o que fala às vezes acaba não tendo tanto peso. E a gente acaba não dando atenção. E o grande perigo está que eu e você, pensando neste ditado, é um ditado que Jesus usou, é um ditado do tempo dele. O profeta não é aceito em sua própria terra. Veja quantos de nós já falamos assim, profeta não faz nada dentro de casa, e a gente deixa de falar as coisas de Deus. É esta a preocupação de Jesus. Porque Jesus não está dizendo, não é o que é para ser. Nós entendemos errado. Nós entendemos que Jesus está justificando. Ninguém é profeta na sua casa. Não. Ele está dizendo o que é para ser. Precisamos ser profetas em casa. Precisamos ser profetas na família. Precisamos ser profetas no nosso grupo de amigos. Precisamos de profetas. Talvez a recepção daquilo que você vai dizer não será a melhor. Mas, pai, você precisa ser profeta na sua casa. Mesmo tendo a impressão que seus filhos não te escutam, que talvez sua esposa não te dá tanto atenção. Mãe, seja educadora, formadora da fé e profetiza. Profetiza em sua casa. Alerta seu marido. Se está indo para um vício de álcool, de outra coisa, diga, não está certo, não vem de Deus, não é caminho de Deus. Diga aos seus filhos, se os horários não estão bons, você tem que falar, ainda que fiquem bravos, ainda que pareça não aceitar. Jesus não está dizendo para se conformar que o profeta não é aceito em casa. Está dizendo para ser profeta. Precisamos falar, precisamos anunciar a palavra de Deus. Às vezes escutamos todo mundo na rua, mas não nos escutamos dentro de casa. Quantos de nós escuta tão bem aquele melhor amigo que você acha que tem, mas não escuta seu pai, não escuta sua mãe, não escuta seu próprio irmão? Nós precisamos mudar esta realidade. Nós precisamos deixar o Senhor agir em nossa vida e sermos capazes de nos escutarmos e falarmos de Deus. Eu fico preocupado porque enquanto eu preparava a reflexão, eu cheguei a pensar, será que nós não falamos de Deus em casa porque não temos o que falar de Deus? Não estamos cultivando a presença de Deus? Isso é muito perigoso. Seria muito ruim, danoso para a nossa alma, se nós não temos o que falar de Deus. E aí nos apoiamos no ditado, o profeta não faz nada mesmo dentro de casa. Repito, Jesus não falou o que é para ser, disse o que não é para ser. Nós precisamos ser profetas, precisamos falar. Filho, cresce, escuta o melhor amigo, depois parece que fecha os olhos para o pai, para a mãe. Isto é pensamento mundano, isto não é coisas do céu. Abra seu ouvido aos seus amigos, mas deixe também ele bem aberto aos seus pais. Escute seus pais, dialogue com seus pais. Eu tive um pai que viveu a vida inteira dizendo, eu sou o seu melhor amigo. E eu tive essa experiência. Eu acreditei naquilo que ele disse, e mesmo depois de padre, antes dele morrer, quantas coisas ele não ouviu minha. Quantas confissões, quantas situações eu dizia para ele, pai, estou vivendo isso, no início do meu ministério, na paróquia, tanta dificuldade. E ele me dava sempre uma palavra acertada, uma palavra de amigo, palavra de pai, era profeta. Jesus afirmou para nós um ditado, não disse que deveria ser assim. Nós vemos que Nazaré naquele momento não cresceu na fé, porque não acolheu o profeta. Nós às vezes não estamos vendo milagres, bênçãos em nossas casas, em nossas famílias, porque não estamos sabendo acolher palavras de profecia da nossa própria família. O pai é profeta, a mãe é profeta. Muitas vezes um filho
bem instruído, iluminado pela vivência da comunidade na igreja, se torna profeta. Padre, faltam bênçãos, milagres em minha casa. Vamos começar a nos acolher como profetas. Escutar a mãe, escutar o pai, o esposo, escute sua esposa. Esposa, escute o seu esposo. E eu gostaria também de falar algo em relação à nossa vivência na igreja. Escuta o seu padre. Vá às missas. Participe. Deus deu poder, autoridade, unção. Este mundo que nós estamos vivendo, querendo colocar em descrédito a igreja e os sacerdotes, é um mundo demoníaco. É uma consciência diabólica. Deus deu aos sacerdotes unção, autoridade na palavra. Não caia na armadilha de ficar buscando o padre que fala melhor. O seu profeta é o padre da sua paróquia. Você tem que buscar escutá-lo. Você tem que participar das celebrações. Não se engane. É a palavra do sacerdote que toda semana na Eucaristia nos amadurece na fé. Indo na igreja, escutando o sacerdote, eu volto para casa como profeta. Eu vou reproduzir o ensinamento dele. E minha casa e minha família crescerá, amadurecerá na fé. Porque a ação do divino no humano. O padre é humano, mas tem a ação do divino. Você é humano, mas o divino vai agir em você. Não é assim que nos ensina Padre Eduardo? O divino agindo no humano? Bênçãos e milagres acontecem. Por que não tomamos posse disso? Vamos cuidar da semente lançada pelo próximo. Mês da Bíblia, mês da palavra de Deus. A semente é semeada, é lançada. Vamos acolher e que em nosso coração ela encontre uma boa terra. Feche os seus olhos, reze um pouco. Peça a Deus toda a graça necessária para que a semente lançada pelos profetas mais perto de nós seja bem acolhida em nosso coração.